Olá, turma! Na aula passada eu pedi para que vocês respondessem o exercício que eu deixei no site. Tá, muito bem, 14 pessoas responderam aí a tarefa até a data da gravação dessa aula. 14 pessoas responderam o exercício. Muito bem, então vamos à correção aí do exercício. Questão número 1, olha só, vocês aí teriam que escolher a frase que traduzisse melhor a seguinte. I pretend to be a good husband. Né? I pretend to be a good husband se traduz como eu finjo ser um bom marido. Pretend é um falso cognato. Tá? Ele se traduz como fingir na língua portuguesa. Ele é falso cognato porque ele parece ser pretender, porém é fingir. Tá? Então, pretend é o falso cognato. A resposta certa é eu finjo ser um bom marido. A número 2 é a seguinte. Se alguém procura um avocado, ele está atrás de um advogado, uma pessoa invocada, um abacate ou um abacaxi. Aí eu tenho aí o avocado, ele parece muito com um invocado, porém avocado em inglês é abacate, tá? Então outro falso cognato. A número 3, eu tenho uma sequência de palavras aí onde vocês deveriam assinalar a alternativa correta. Eu tenho office, eu tenho retired, eu tenho turn. A letra A diz que office é uma palavra cognata. A letra B diz que apenas office e retired são palavras cognatas. A terceira opção, desculpa, eu tô falando ABC, mas não tem ABC aqui não. Tá, então a terceira aí é a seguinte, apenas turn é uma palavra cognata. Aí a quarta opção, apenas retired é cognata, pois em português equivale a retirada. Aí eu tenho uma última opção aí que está escrito office, retired, turn, são falsos cognatos. Tá, então a resposta correta é office, retired e turn são falsos cognatos. Tá? Office quer dizer escritório, retired quer dizer aposentado, aposentada, e turn quer dizer girar ou vez, dependendo do contexto que é aplicado. Aí na número 4 eu tenho uma outra sequência de palavras, aí eu tenho example, polite, pirates. Aí eu tenho a primeira opção assim, example, polite, pirate são falsos cognatos. A segunda opção, example, polite, pirate são palavras cognatas. Aí a terceira opção, somente example e pirate são palavras cognatas. Aí a quarta opção, polite é o único cognato entre os três. E a última opção é pirate é o único cognato entre as três. Example quer dizer exemplo, então é palavra cognata. Polite quer dizer educado, então é um falso cognato. Parece ser político, mas é educado, então polite é falso cognato. E pirates é piratas, é um cognato. Então a alternativa correta aqui é a terceira opção. Somente example e pirates são palavras cognatas. Aí a número 5 pergunta o seguinte: as palavras form, family, humans, mathematics, education são cognatas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Form é forma, family, família, humans, humanos, mathematics, matemáticos, desculpa. Education, educação. Tá? Então elas são palavras cognatas, verdadeiro. E a número 7 pergunta assim, com base no cartoon, aí eu tenho um cartoon e eu tenho 3 opções. Eu tenho college, eu tenho 5 opções. A primeira opção diz assim, college é o cognato, lifeguard é o cognato, involved é o cognato, put é o cognato, some é o cognato. College não é cognato, é falso cognato. College não quer dizer colégio, college quer dizer faculdade, então tá errado. Lifeguard quer dizer salva-vidas, então não é um cognato. Involved é o cognato, quer dizer envolver, tá? Palavras cognatas são aquelas palavras que parecem com as suas respectivas traduções aqui na língua portuguesa. Tudo bem? Put é falso cognato, é o verbo pôr, não é o palavrão. E eu tenho some, que é o artigo indefinido, alguma, alguns, algumas, tá? Então some também é um falso cognato. Essas são as respostas do exercício da aula passada. Hoje nós voltaremos ao livro. Bom, turma, abram os livros de vocês aí na página 39 do livro. A gente já vai para a seção Focus on Language, tá? Seção aqui, ó, Focus on Language da página 39. Essa atividade aqui a gente não vai fazer por enquanto, tá? A gente vai fazer numa outra oportunidade. Então, Focus on Language, nós vamos falar das orações subordinadas adjetivas, adjective clauses, tá? Por mais que o título dessa sessão aí seja Adjective Clauses and Participle as Adjectives, hoje nós só falaremos sobre Adjective Clauses, por enquanto. Tá? Então vocês entendendo essa primeira parte é bem importante. Tá? As Adjective Clauses são orações subordinadas adjetivas. Apesar desse nome a gente usa bastante na língua portuguesa, na língua inglesa também. Porém um pouco mais diferente na língua inglesa, porque eu tenho
pronomes que são usados nas orações subordinadas adjetivas e eles são usados em situações específicas. Tá, então vamos ao português. No português, a gente costuma fazer uso das adjective clauses, né, nas orações subordinadas adjetivas, quase que o tempo inteiro. Tá? As adjective clauses, elas são orações que são conectadas por meio de um pronome relativo. Em inglês, adjective clauses também podem ser chamadas de relative clauses, porque elas fazem uso de pronomes relativos para fazer essa conexão entre essas duas orações. São bem simples. Vamos lá. Em português, eu falo o seguinte, eu falo assim, olha, a gente costuma falar assim: Maria é a menina que eu conheci hoje de manhã. Olha, esse que ele está conectando. Maria é. Primeira oração. Maria é a menina. Desculpa, Maria é a menina. Aí é a primeira oração. Aí o que está conectando Maria, a menina, com eu conheci hoje de manhã. Repararam? Maria, a menina, que eu conheci hoje de manhã. Eu tenho aí duas orações sendo conectadas pelo pronome relativo que. E esse pronome relativo que, ele está se relacionando com Maria, ou seja, ele está se referindo a Maria dentro dessa oração. Tá? Então é dessa forma que funcionam as adjective clauses na língua inglesa. Eu tenho um pronome relativo que conecta orações e esse pronome relativo se relaciona aí com algum elemento dentro dessas orações. Tá? São bem simples. Outros exemplos na língua portuguesa. Nós temos o que, aí nós temos também onde, na qual, com quem. Tá? Por exemplo, Júlia é a garota com quem eu estive hoje pela manhã. Júlia é a garota com quem eu estive hoje pela manhã. Reparem que esse com quem aí está conectando Júlia é a garota, eu estive hoje pela manhã. Então, o com quem está conectando Júlia é a garota, com quem eu estive hoje pela manhã. Repararam essa conexão entre as duas orações? Um outro exemplo aí. Quando eu falo assim, Lusiânia é a cidade onde eles moram. Esse onde aí está conectando, ó, Lusiânia é a cidade. Oração. Onde eles moram? Outra oração. Aí eu pego o onde e conecto as duas orações. Lusiânia é a cidade onde eles moram. Esse onde está se relacionando com Lusiânia, ou seja, está se referindo a Lusiânia. Tá? Então é dessa forma que funciona os adjective clauses. Tá? Em língua inglesa, nós temos esses pronomes relativos e eles são usados em situações específicas, assim como na língua portuguesa também. Tá? Vamos ao livro, aí eu vou explicando passo a passo. No livro eu tenho escrito o seguinte, ó, Look at a language, que é de olho na linguagem. Aí está escrito assim, leia a frase, olha só, presta atenção. This is the magazine. This is the magazine, a gente vai traduzir como esta é a revista. This is the magazine, pronto. Com base nessa informação, podemos perguntar que revista? Ou seja, quando a gente fala assim, esta é a revista, fica muito vago. Né? Ou seja, a gente pode complementar essa oração aí com mais alguma coisa. Se juntarmos a frase anterior, This is the magazine, com a seguinte frase, This magazine presents an article on stem cells, a ideia ficará mais completa. Observe, This is the magazine that presents an article on stem cells. Reparem aí no livro de vocês, se vocês estiverem acompanhando, tá nessa linha aqui, ó. Tá? Então bora ler novamente aí, olha. This is the magazine that presents an article on stem cells. Esse that que está em negrito aí, ele que está sendo o que, tá? A gente fala que em português e em inglês a gente vai falar that, tá? Então em português essa frase ficaria da seguinte forma: essa é a revista que apresenta um artigo sobre células-tronco, tá? Então esse that vai ser o que. Porém, não existe somente o that para indicar que na língua inglesa. Tá? Vamos continuar lendo aqui, aí eu vou explicando mais na frente. O that, ele une a oração subordinada adjetiva, que é that present an article on stem cells, a frase principal, que é This is the magazine, para que se tenha uma ideia completa. Ou seja, o that ele completa aí as duas orações, fazendo com que elas se completem, se complementem, ou seja, reforçando ali uma informação. Continuando, adjective clauses.
Adjective clauses, orações subordinadas adjetivas, são orações que modificam substantivos e pronomes. Essas orações inicia-se com who, whom, whose, that, which, when ou where. Tá? Então vamos lá, prestem atenção. Eu tenho aí nesse retângulo amarelo, creio que é amarelo, nunca sei a cor, acho que é amarelo, bege. Aí eu tenho escrito o seguinte: who, whom, that. Esses três aqui, esses três pronomes relativos, who, whom e that, eles serão usados sempre quando eu estiver me referindo a pessoas, ok? Quando eu estiver falando de pessoas, eles vão se referir a essas pessoas, a esses sujeitos dentro das orações. Por exemplo, o who, ele vai ser traduzido como quem. Solto, ele pode ser traduzido como quem. Em adjective clauses, ele vai ser traduzido como que, porque a gente fala que na língua portuguesa. Que o é, que. Mas ele pode ser traduzido como quem também, dentro das adjective clauses. Por exemplo, se eu falo assim, Maria, a garota que eu encontrei essa manhã. Maria is the girl who I met this morning. Maria is the girl who I met this morning. Maria, a garota que eu encontrei esta manhã. Tá? Então o who nesse caso está juntando duas orações. Ó. Maria is the girl. Maria é a garota. I met this morning. Eu conheci esta manhã. Tá? Maria is the girl who I met this morning. Maria é a garota que eu conheci esta manhã. Tá? Então o who vai ser usado quando eu mencionar pessoas. Tá? Aí eu tenho whom. Esse whom aí vai ser traduzido como com quem. Tá? Por exemplo, a mesma frase, porém com o whom. Olha só. Maria is the girl whom I met this morning. Maria é a garota com quem eu me encontrei esta manhã. Tudo bem? Maria é a garota com quem eu me encontrei esta manhã. Maria is the girl whom I met this morning. Aí eu tenho aí o that. O that, ele também será o que, tá? Que, eu falo o que, no caso o está sendo artigo definido. Tá? Ele vai ser o que aí da sentença, porém eu vou usar o that tanto para pessoas quanto para objetos. Tá? Mas quando eu mencionar pessoas, procurem usar o who, tá? Porque é mais formal. Por exemplo, Maria é a garota que eu encontrei essa manhã. Maria is the girl that I met this morning. Maria é a garota que eu encontrei esta manhã. Continuando. Então, who, whom ou that são usados para se referir a pessoas. That ou which são usados para se referir a objetos e animais. É que, por exemplo, essa mesma frase que o livro nos deu aí acima, olha só. This is the magazine that presents an article on stem cells. Esta é a revista que apresenta um artigo sobre células tronco. Reparem que a oração está usando o that conectando, né? Porém, eu poderia usar o which aqui também. Eu poderia falar, this is the magazine which presents an article on stem cells. O which pode ser traduzido como que, como o qual, a qual, na qual, no qual. Tá? Então, eu poderia traduzir this is the magazine which presents an article on stem cells. Eu poderia traduzir esta é a revista na qual apresenta, ou a qual apresenta, um artigo sobre células tronco. Continuando. Então, o that e o it para se referir a objetos animais. Where, quando se refere a lugares. Tá? Por exemplo, se eu falo assim, Brasília é a cidade onde eu estudei. Brasília is the city where I studied. Brasília is the city where I studied. Brasília é a cidade onde eu estudei. O where está conectando Brasília is the city. Brasília é a cidade com a oração I studied. Eu estudei. Tá? Então, Brasília is the city where I studied. Tudo bem? Então, quando eu mencionar lugares, eu uso where. Nesse caso, o where ele está se relacionando com Brasília, que é o lugar, local. E aí eu tenho o when, que é usado para tempo. Tá? Quando eu mencionar tempo na frase, o when vai se na oração, o when vai se relacionar com o tempo. Por exemplo, eu estudei em Brasília quando eu era mais novo. I studied in Brasília when I was younger.
Reparem que o when está conectando I studied in Brasília, aí when I was younger, tá? Com esse I was younger. I studied in Brasília when I was younger. O when ele se relaciona com o tempo. Continuando. As adjective clauses, elas são divididas em defined adjective clauses, ou seja, orações subordinadas adjetivas definidas e orações subordinadas adjetivas não definidas. Não definidas são chamadas de non-defined adjective clauses. É bem simples identificar uma oração subordinada adjetiva não definida da definida. A gente repara as vírgulas. É só reparar, se tiver vírgula antes do pronome relativo e próximo por exemplo, antes do final da frase tiver uma outra vírgula, essa será uma oração subordinada não definida. Vamos ler aqui os exemplos, olha só. Define adjective clauses, orações subordinadas adjetivas definidas. Elas identificam, distinguem uma pessoa ou objeto de outra. Por exemplo, this is the scientist. This scientist works in China. Ou seja, vamos traduzir essa frase. This is the scientist. Este é o cientista. The scientist works in China. Este cientista trabalha na China. Ok. Porém, a gente pode reescrever essa frase usando um pronome relativo para conectar as duas orações. Olha só. This is the scientist who, or that, works in China. This is the scientist who works in China. Primeiro eu usei o who aqui porque the scientist, o cientista, é uma pessoa. Então o who é usado para pessoas. Reparem que o who está conectando this is the scientist. Este é o cientista. Primeira oração. A segunda oração, works in China. Trabalha na China. Então o who está conectando as duas orações, complementando aí o sentido. Este é o cientista que trabalha na China. Entenderam? Estão captando a mensagem? Então, bora continuar. Então, esse aqui é um exemplo de oração subordinada adjetiva, adjective clause, definida. Por quê? Porque eu não tenho vírgula separando aqui, por exemplo, o pronome relativo who. Tá? Não teve vírgula, então é uma oração subordinada adjetiva definida. Aí, continuando, eu tenho non-defined adjective clauses, ou seja, orações subordinadas adjetivas não definidas. Vamos lá. Elas não identificam uma pessoa ou objeto, mas acrescentam uma informação a qual fica entre vírgulas. Pode-se compreender a frase sem essa informação, ou seja, eu vou ter vírgulas aí separando o pronome relativo, né, com seu complemento, e ao tirar esse pronome relativo com o complemento, a frase continua com sentido. Tá? Ou seja, esse complemento entre vírgulas ele só serve para acrescentar um pouco mais informações a essa oração. Vamos lá. Aí eu tenho aí algum exemplo. Eu tenho aí um exemplo. Olha só. My best friend is a biotechnologist. Meu melhor amigo é um biotecnólogo. He loves his occupation. Nós temos aí duas orações e essas duas orações aqui, ela meio que repete as informações, né? Ela repete muito aí o sujeito, fala muito ele, meu amigo, ele. Tá? Abaixo eu já tenho aí as duas orações conectadas, tá? Olhem só. My best friend, vírgula, who is a biotechnologist, vírgula, loves his occupation. Ou seja, meu melhor amigo, que é um biotecnólogo, ama sua ocupação. Reparem que esses termos aí, os elementos entre vírgulas, eles complementam a frase e eles ligam de uma certa forma. Porém, ao serem retirados aqui dessa oração, ela continua fazendo sentido. Eu posso falar, my best friend loves his occupation. Meu melhor amigo ama sua profissão. Tá? Porém, com esse complemento entre vírgulas, ele acrescenta o sentido a mais essa oração. Olha só, my best friend who is a biotechnologist loves his occupation. Meu melhor amigo, que é um biotecnólogo, ama sua ocupação. Então, quando eu tiver situações onde eu tenho esse complemento entre vírgulas e dentro desses complementos eu tenho um pronome relativo, nós vamos classificar essa oração subordinada adjetiva como não definida, porque de fato esse elemento entre vírgulas aí ele é dispensável, digamos assim. Ele só serve para acrescentar uma informação a mais, ou seja, tirando ele, a frase continua com sentido, a oração mantém o seu sentido. Tudo bem?
Então vamos à prática agora. Então a gente já viu aqui as orações subordinadas adjetivas definidas e não definidas. Já vimos também os pronomes relativos que são utilizados dentro das adjective clauses e com que, né, eles são usados. Tá? Em quais situações nós usamos os pronomes relativos. Então vamos para a página 40. A página 40 nós temos aí um exercício bem simples, a gente vai fazer junto aqui agora. Eu tenho escrito o seguinte, olha só. Leia alguns exemplos com where, whose, whom, when e escreva de para defining, que é orações subordinadas adjetivas definidas, ou nd para orações subordinadas adjetivas não definidas, ou seja, non defined adjective clauses. Ao lado das frases. Reparem que nesse enunciado eu tenho aí o whose. O whose não foi mencionado anteriormente. O whose vai ser traduzido como de quem, de quem. Tá? Então ele sempre vai ser utilizado quando eu estiver falando de pessoas e sempre vai indicar posse. De quem? Por exemplo, João é o rapaz de quem eu comprei o celular. João is the boy whose I bought the smartphone. João is the boy whose I bought the smartphone. João é o rapaz de quem eu comprei o celular. Então esse whose vai ser traduzido como de quem. Tá? A pronúncia é whose. Então, vamos lá. Preste atenção que todos os pronomes relativos que caracterizam as adjective clauses, né, que são as orações subordinadas adjetivas, eles estão em negrito. Prestem atenção. Vamos classificar em definidas e não definidas. A primeira frase, está escrita assim. The laboratory where the students are having classes on the left. O laboratório onde os estudantes estão tendo aula fica à esquerda, tá? Eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, adjective clause, definida ou não definida? Definida. Reparem que eu não tenho vírgula separando nenhum termo de nada aqui, tá? Não teve vírgula separando pronome relativo e o seu complemento do resto da oração, então nós temos uma oração subordinada adjetiva definida. Ou seja, se eu tirasse, por exemplo, where the students dessa frase, o resto ia ficar sem sentido. Olha só. The laboratory are having class is on the left. Ou seja, o laboratório estão tendo aula está à esquerda. Fica sem sentido, né? Então, esse where the students aqui, ele não está sendo separado por vírgulas e ele faz todo sentido aqui, ele tem função em relação à tradução e ao sentido dessa frase. A segunda frase que nós temos aí é a seguinte, olha, Sarah Miller, whose brother is a famous scientist, is a doctor. De cara, eu já sei que é uma oração subordinada adjetiva não definida. Por quê? Porque eu tenho aqui uma outra oração separada entre vírgulas. Olha só, eu tenho whose brother is a famous scientist entre vírgulas. Ou seja, se eu tirar whose brother is a famous scientist, a oração continua fazendo sentido. Em português, vamos traduzir essa frase aqui como Sarah Miller, de quem o irmão é um famoso cientista, é uma médica. Se eu tirar esse de quem o irmão é um famoso cientista, a frase continua fazendo sentido. Sarah Miller é uma médica. Sarah Miller is a doctor. Tá? Então, essa segunda frase é um exemplo de oração subordinada adjetiva não definida. Non-defined adjective clause. A terceira frase que nós temos aí é a seguinte. Sally, vírgula, whom I saw 2 years ago, is working in an important laboratory. De cara, nós já temos uma oração subordinada adjetiva não definida. Por quê? Porque eu tenho uma oração entre vírgulas aqui. E se eu tirar essa oração entre vírgulas, a oração que fica continuará fazendo sentido. A tradução completa aqui da frase é a seguinte, olha, Sally, né, com quem eu me encontrei 2 anos atrás, está trabalhando em um importante laboratório. Se eu tirar esse com quem eu me encontrei 2 anos atrás, a oração que restar, vai fazer sentido do mesmo jeito. Olha só, Sally is working in an important laboratory. Sally está trabalhando em um importante laboratório. Então aqui eu tenho um exemplo de adjective clause non defined, né? É oração subordinada adjetiva não definida. Próxima frase aí. The man whom I called
gave some information about stem cells. Reparem que aí eu não tenho vírgula. Não vi vírgula separando nenhuma oração aqui. Então, logo, esta oração é uma adjective clause. Define adjective clause. Oração subordinada adjetiva definida. A tradução seria a seguinte. O homem com quem eu tirei algumas informações... Desculpa. O homem a qual eu dei algumas informações sobre células-tronco. Aí a última frase nós temos a seguinte, olha. We are talking about the time when we lived in São Paulo. Por mais que eu tenha aí no final da frase São Paulo, que é um lugar, esse when que está em negrito não está se relacionando com a cidade, não. Ele está se relacionando com o tempo da frase. Tá? A frase em português é assim, nós estamos falando sobre o tempo em que o tempo quando nós morávamos em São Paulo. Então esse when aí, ele está se relacionando com the time. Tá? Então essa frase é uma oração subordinada adjetiva definida, porque eu não tenho vírgula separando nenhuma oração aqui. Tá? Se eu tirar, por exemplo, when we lived, não vai fazer sentido, olha só. We are talking about the time. We are talking about. Se eu tirar when we lived em São Paulo, na verdade, né? Nesse caso, desculpa, né, se eu tirar, por exemplo, when we, se eu tirasse when we, aí não ia fazer sentido. Ó. We are talking about the time lived em São Paulo. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de oração subordinada adjetiva definida. Eu não tenho vírgula separando aí orações nenhuma. Tá? Aí eu tenho aí uma notinha aí de rodapé, digamos assim, que diz o seguinte. Quando that, who ou which aparecerem como objetos das adjective clauses, eles podem ser omitidos. Por exemplo, the woman I saw yesterday was my cousin. Eu poderia falar the woman that or the woman who I saw yesterday was my cousin. Tá? Então, nesse caso, eu posso emitir o that ou who. Tá? Eu posso falar the woman I saw, ao invés de the woman that I saw ou the woman who I saw. Tá? Então, nesse caso aqui, elas sendo objeto dos adjetivos, das orações subordinadas adjetivas, pode ocorrer a omissão. Eu vou deixar um PDF para vocês com alguns exemplos, com frases, fazendo uso das adjective clauses, com alguns exercícios também. Espero que vocês façam, tá? Copiem no caderno de vocês. Nesse caso, vocês irão copiar para poder praticar. Na sexta-feira que vem, eu vou corrigir essas frases, esses exercícios que eu vou deixar para vocês. E aí nós voltaremos ao livro. Tá? E aí eu explicarei o participle, as adjectives e retomaremos também as adjective clauses. Tá? Bom, façam essa tarefinha que eu vou deixar, copiem no caderno, é para copiar no caderno. Tá? Nada de colar, é copiar mesmo, para vocês poderem praticar e fixar melhor o conteúdo. Qualquer dúvida, me procure. Quinta-feira que vem, creio que não tenha aula, porque é feriado. Tá? Assinem a lista de chamada. E é isso. Bom final de semana a todos. Até semana que vem.